Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, querido internauta, estamos aqui nessa jornada bíblica e eu quero refletir com vocês nesses minutos, trazer para você aquilo que a palavra de Deus vai nos falar a respeito das promessas de Deus. Afinal de contas, Jesus veio ao mundo e o que ele nos prometeu? Bom, Jesus vem trazer para nós o reino, ele nos assegura o reino de Deus. Quero falar um pouco mais sobre isso. Hoje, nessa reflexão, nessa jornada bíblica, vamos refletir mais sobre isso, sobre o reino de Deus e tudo aquilo que comporta o reino de Deus. Se você está aí com a sua Bíblia, eu acredito que você esteja, por favor, pega comigo lá em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, logo no início, no primeiro versículo, a palavra de Deus diz o seguinte para nós: naqueles dias apresentou-se João Batista no deserto da Judéia, proclamando: convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Veja, então, Jesus no início da sua pregação, do seu ministério aqui na terra, ele já começa falando sobre o reino. O reino de Deus está próximo. Em outra tradução, o reino de Deus chegou até vós. O reino de Deus está aqui, está presente, no meio de vocês. Então se alegrem, porque eu, Jesus, vim trazer para vocês o reino dos céus. Interessante, meus irmãos, porque nos três evangelhos, nos chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, o reino, essa palavra o reino de Deus, o reino dos céus, para você ter uma ideia, em Mateus, que é o evangelho que nós estamos aqui trabalhando, é dito essa palavra, o reino de Deus, o reino dos céus, 51 vezes. 51 vezes Jesus, nosso Senhor, vai falar a respeito do reino. Já em Marcos, Jesus vai falar sobre o reino 14 vezes. E em Lucas, Jesus vai falar 39 vezes. Então você vê que em Mateus muito mais, tem muito mais citações, muito mais citações bíblicas a respeito do reino. E interessante porque em Mateus, apenas 5 vezes que nosso Senhor vai utilizar essa expressão reino de Deus, porque apenas 5 vezes. As outras vezes, são 51 vezes, todas as outras vezes, Jesus vai falar o reino dos céus. Por que isso? Porque, veja, Mateus, ele escreve para os cristãos, vindos do judaísmo, que se converteram, saíram do judaísmo, passaram para o cristianismo, e ali ele vai exatamente trabalhar muito essa expressão reino dos céus, porque o judeu evitava de usar o nome de Deus, pronunciar o nome de Deus. Então ele, ao invés de pronunciar o nome de Deus, ele pronunciava, usava de outras expressões. Então, esses céus, dos céus, exatamente o reino dos céus, quer dizer exatamente o reino de Deus. E então é interessante isso, porque faz parte desse costume judaico, Então é uma expressão equivalente, Ele vai trabalhar muito essa coisa do reino dos céus. Uma outra coisa interessante do Evangelho de Mateus é que o Evangelho de Mateus não é que ele é dividido, tá? Não é isso, mas ele tem 5 grandes discursos ou sermões. Aí você prefere ou discurso ou sermão, fica a seu critério. Mas são 5 grandes discursos que tem no Evangelho segundo Mateus. O primeiro grande discurso está lá no capítulo 5, 6 e 7, nesses capítulos, que é chamado o discurso ou sermão da montanha, Depois tem também, além desses discursos, do Sermão da Montanha, tem lá depois, no capítulo 10, um outro discurso de Jesus que é chamado o Sermão ou Discurso da Missão ou Discurso Missionário, onde Jesus vai enviar os seus discípulos com aquela série de instruções, para evangelizar. Depois, no capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus, nós vamos ter o Sermão das Parábolas. São 7 parábolas que Jesus vai falar ali, dando ensinamentos a respeito do reino para os seus discípulos. Depois temos no capítulo 18 o chamado sermão, ou discurso, sermão da igreja, ou também sermão eclesiástico, ou se você preferir, ainda tem outra tradução que vai dizer que é o sermão da comunidade, onde Jesus vai falar a respeito da igreja. E depois, por fim, o último sermão, o último discurso, grande discurso do Evangelho segundo Mateus, é chamado sermão escatológico, que vai falar a respeito dos fins dos tempos, que se encontra no capítulo 24 e capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Então,
Eu quis falar isso para vocês, desses 5 grandes discursos, lógico. O Evangelho segundo Mateus tem outros ensinamentos, outros momentos em que Jesus vai fazer sermões, ensinar aos seus discípulos, mas esses 5 grandes discursos, eles permeiam todo o Evangelho segundo Mateus. Eu quero me deter em 2, né? Por causa do tempo, vou me deter em 2 aqui. O primeiro é exatamente logo o primeiro discurso, que é o do Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7. Esse discurso do Sermão da Montanha, ele é importante para nós, porque exatamente ele vai falar para nós as condições para entrarmos no reino. O que Deus exige de nós para entrarmos no reino? Veja, para você entender bem o que é o reino de Deus, de uma forma genérica, na palavra de Deus, o reino de Deus exatamente significa a supremacia, a soberania, o domínio de Deus sobre toda a criação, a prevalência de Deus sobre toda a criação. Mas em Jesus, no Novo Testamento, aqui no mistério da paixão, da morte, da ressurreição de nosso Senhor, quando ele vai falar o reino de Deus, ele está falando exatamente dessa intervenção de Deus na história da humanidade. Ou seja, o reino de Deus, ele consiste exatamente nessa intervenção amorosa de Deus, porque o homem se afastou de Deus por causa do pecado. Eu e você, por causa do pecado original, nos distanciamos de Deus, nos afastamos de Deus. E porque nos afastamos do amor de Deus, mergulhamos numa vida de pecado, Deus, o próprio nosso Senhor vai dizer isso lá no Evangelho segundo João, de tal forma, Deus amou o mundo que enviou o seu Filho único, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Então Deus, Pai, o Pai das misericórdias, envia o seu Filho para salvar a humanidade. Então Jesus vem, ele vem ao encontro do homem, ele vai dizer, eu não venho aqui para chamar justos, mas pecadores. Ele vem para salvar, e essa intervenção amorosa de Deus, a salvação que Deus nos oferece, então o Senhor quer trazer tudo isso na forma desse reino, um reino que é aberto para mim e para você, esse reino que é acessível a todos. E aí o Sermão da Montanha, ele começa exatamente com as bem-aventuranças. E veja, as bem-aventuranças aqui no capítulo 5, logo no início, quando Jesus começa a ensinar e dizer, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, felizes os que choram, porque serão consolados, felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Tudo isso que Jesus vai falando, cada uma dessas bem-aventuranças não significa que são, vamos dizer assim, classes de pessoas, um grupo de pessoas que são distintas entre si. No sentido de que, então, o reino dos céus é somente para quem é pobre de espírito. O reino dos céus é somente para quem chora. O reino dos céus é somente para quem é manso. O reino dos céus é somente para quem tem fome e sede de justiça, não. Aqui, exatamente a mensagem é mostrar que em cada uma dessas bem-aventuranças se encontra a exigência do discípulo entrar no reino. Ou seja, o que Deus espera de mim e de você enquanto discípulos do Senhor? Ele espera de nós exatamente isso, espera que sejamos pobres de espírito, espera de nós que choremos diante do nosso pecado, acima de tudo por causa do nosso pecado, da nossa infidelidade a Deus, que sejamos mansos e não violentos, que sejamos homens e mulheres que têm fome e sede de justiça. E aqui, quando se fala justiça, não é tanto numa questão legal, jurídica, mas exatamente a justiça aqui é exatamente a santidade. Eu tenho fome e sede de santidade, de fazer a vontade de Deus. Sermos homens e mulheres misericordiosos, puros de coração, que promovem a paz, ou seja, que são pacíficos. E vai dizer aqui, felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando eu e você também, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de nosso Senhor, somos ridicularizados, perseguidos, maltratados, tudo isso faz parte da vida cristã, percebe? Então eu e você, enquanto seguidores de Cristo, enquanto discípulos do Senhor, nós precisamos viver não apenas uma bem-aventurança, mas todas. Aqui as bem-aventuranças são a porta de entrada. Interessante porque quando vai se falar aqui das bem-aventuranças, ou melhor, do Sermão da Montanha, nós podemos dividir o Sermão da Montanha em 5 pontos, Assim como eu falei de 5 discursos, posso falar para você de 5 pontos do Sermão da Montanha, em que a gente pode dividir o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus. O primeiro ponto é esse. O primeiro ponto é exatamente isso, o espírito que se deve ter para entrar no reino dos céus. Ou seja, que espírito? O que Deus pede de mim? Qual tem que ser o meu comportamento? A minha disposição interior? E exatamente nisso,
essa primeira parte do Espírito com o qual se deve ter, que nós devemos ter para entrar no reino dos céus, exatamente é o que vai abordar as bem-aventuranças, quando Jesus vai falar do sal da terra e da luz do mundo, quando Jesus ensina a sua doutrina, fala da plenitude da lei. O segundo ponto é exatamente a retidão de intenção nas práticas de piedade. A minha oração, a minha vida com Deus, as minhas práticas de piedade precisam ser feitas com uma retidão de coração. E aí entra exatamente onde está no Sermão da Montanha ali, o Pai Nosso, né, que exatamente quando o Senhor vai ensinar, né, os seus discípulos a rezar ao Pai. Depois o terceiro ponto é a confiança na providência de Deus Pai. O Pai que cuida de nós, né? Quando Jesus vai ensinar ali no Sermão da Montanha a respeito, olhar as aves do céu, não semeiam nem ceipam, o vosso Pai Celeste as alimenta. Depois o quarto ponto é exatamente as relações fraternas que nós temos que ter, como filhos de Deus, irmãos que somos. Então aí Jesus vai dizer no Sermão da Montanha para não julgar o próximo, respeitar as coisas santas, né? A regra de ouro da caridade, tudo isso está ali no Sermão da Montanha. E por fim, o quinto ponto é exatamente as condições e o fundamento para a entrada no reino, né? Ele vai dizer então dessa condição que é a porta estreita, né? Vai falar a respeito dos falsos profetas, a questão de edificar a casa sobre a rocha. Então você vê que esse discurso do Senhor, ele é muito abrangente, não tem um único tema, mas vai nos mostrar exatamente o que precisamos ter no nosso interior, o que precisamos alimentar no nosso interior, as disposições do nosso coração, o nosso comportamento e exatamente aquilo que é necessário para ingressarmos no reino que está aberto a todos nós. A mim e a você, o reino, a beleza do reino é essa. O reino está aberto a fortes e fracos, a ricos e pobres, a poderosos e os que não são poderosos. Está aberto a todas as criaturas, desde que busquem a conversão. Por isso que lá, nessa passagem que a gente acabou de ler em Mateus capítulo 3, no início dessa reflexão, a gente vê Jesus falando, né? Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. A condição principal é essa, uma mudança de vida, uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Para ingressar no reino, eu não posso continuar vivendo a mesma vida velha, a vida mundana, a vida errada. E aí, a respeito disso, eu já quero dar um salto e ir lá no capítulo 13, né, do Evangelho segundo Mateus, que vai falar desse outro discurso de Nosso Senhor. Dentre os 5, eu falei que ia falar do Sermão da Montanha, do discurso, né, do Sermão da Montanha, e agora o das parábolas. São 7 parábolas aqui que Nosso Senhor vai falar. E ele começa, interessante, ele começa a parábola do semeador. E se você perceber, aonde que se dá esse discurso das parábolas? Se dá exatamente ali à beira do lago, do Mar da Galileia, do lago de Genezaré. Interessante porque ali, não sei se você sabe, mas aquela região ali do Mar da Galileia, ali de Genezaré, ele era um lugar tomado muito por uma, como que a gente pode dizer, por uma variedade, podemos dizer assim, uma variedade exatamente de tudo que a gente vê ali, do clima, né? É bem diferente como a gente encontra ali. Por exemplo, não sei se você sabe disso, mas olha, veja só, quando tem ali o lago de Genezaré, Jesus vai falar exatamente isso. Ele vai dizer aqui, a planície ali do lago de Genezaré, ela era uma planície trespassada por veredas. Também ali, naquela região do lago de Genezaré, haviam pequenos desníveis entre os quais emergem, como nervos, fileiras rochosas, que por vezes não chegam a aflorar, mas ficam a poucos centímetros da superfície. Também ali no lago de Genezaré se via pequenos riachos, que embora secos, né, neles crescem grandes espinhos e cardos. Então o lavrador, né, o homem do campo que morava ali naquela região, ali próximo do lago de Genezaré, ele sabia, né, que quando ele semeava o grão, ele tinha ali diante de si um terreno desigual. Né? Ele já sabia que a semente iria brotar desigualmente também. Lógico, se eu estou jogando a semente num terreno desigual, então não vai nascer tudo igual, né? Porque o terreno é desigual. Então, o terreno, você percebe aqui no que eu estou lendo para você, que o terreno era todo, tinha uma parte que era fecunda, outra parte que era com rocha, outra parte que vinha espinhos. Jesus vê aquilo. E ele começa então a falar a parábola do semeador. O que a gente aprende com isso? Jesus, ele é aberto ao cotidiano, ele percebe determinado fato, algo ao seu redor, e ele pega isso para ensinar aos seus discípulos.
E ele ensina de uma forma até mesmo meio que enigmática. O Catecismo da Igreja Católica, aqui no número 546, vai explicar para nós a respeito das parábolas, vai dizer que é um traço típico do ensinamento de nosso Senhor. E vai dizer aqui que as parábolas são como espelhos para o homem. Este acolhe a palavra como um solo duro ou como uma terra boa. E aí vai dizer que ele vai falar, né, que Jesus e a presença do reino neste mundo estão secretamente no coração das parábolas. É preciso entrar no reino, isto é, tornar-se discípulos de Cristo para conhecer os mistérios do reino dos céus. Para os que ficam de fora, tudo permanece enigmático. Então, Jesus fazia questão de ensinar até mesmo de uma forma enigmática, mas exatamente para isso, para que os ouvintes pudessem então se deparar com esse ensinamento do Senhor. E ao não compreender perfeitamente, plenamente o ensinamento de nosso Senhor, porque era uma parábola, eles precisavam então fazer uma escolha. E aí eles podiam fazer a escolha, seja dos discípulos, que depois chegavam para nosso Senhor e perguntavam: Senhor, nós não entendemos a parábola do semeador, explica melhor para nós o que significa. Ou poderia fazer como tantas outras pessoas que entravam por um ouvido, saía pelo outro, não fazia muita questão de entender, porque estavam lá não para aprender do Senhor algo sobre o reino dos céus, mas queriam apenas os seus sinais, os seus milagres. Você, meu irmão e minha irmã, diante dos ensinamentos de Deus, qual é a sua escolha? Você tem optado pela palavra de Deus? Diante dessa jornada bíblica, você tem buscado a palavra de Deus para aprender com a palavra de Deus, para adquirir verdadeira sabedoria com a palavra de Deus? Ou você só busca a palavra para conseguir um milagre, um sinal, uma resposta de Deus para os seus problemas? Veja, a palavra de Deus é muito mais do que isso. Aqui está uma instrução. Aqui na palavra de Deus nós encontramos o caminho, a direção, o apontamento, né? O caminho certo para entrarmos no reino e, consequentemente, tomarmos posse da vida eterna. E nessas parábolas, então o Senhor vai ensinando aos seus. Eu quero já ir encerrando, trazendo para você isso que também nesse sermão das parábolas, no capítulo 13, Jesus vai falar duas parábolas, né? Uma ligada à outra ali, falando sobre o reino dos céus, que ele diz. Primeiro, que o reino dos céus é como um tesouro. Isso está no versículo 44 do capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá bem escondido e cheio de alegria, vai vender todos os seus bens e compra aquele campo. Depois ele vai falar logo em seguida que o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, ele vai, vende todos os bens e compra aquela pérola. Veja, as duas parábolas falam do encontro, de encontrar algo bom, né? A primeira parábola fala de que se encontrou um tesouro. A segunda parábola fala da procura de uma pérola preciosa até encontrá-la. A primeira parábola fala de algo que é inesperado, é gratuito. Aquele homem não precisou fazer muita coisa, ele simplesmente no terreno dele ele encontrou um tesouro. É uma graça, é um dom. O reino dos céus para nós é um dom, é uma graça. É oferecido a mim e a você. E a gente não precisou fazer muita coisa, é graça de Deus. Entrar no reino, o convite ao reino é uma graça de Deus. Mas ao mesmo tempo, né, é dom e tarefa. O homem procura a pérola preciosa. Dentre tantas pérolas ele quer achar melhor. Também diante do reino a gente precisa também se aprimorar, estudar, se aperfeiçoar, buscar. E buscar, e buscar, e buscar. Sabe, lutar por isso. Lutar por isso. Você tem lutado pelo reino de Deus na sua vida? Tem lutado para que o reino de Deus cresça na sua vida cada vez mais e mais? Quero também, já nesse final, não vou ler não, mas eu quero falar para você de uma passagem que está um pouco antes desse capítulo 13, lá no capítulo 12, quando Jesus, ele liberta ali um rapaz que estava possesso de um espírito que o deixava surdo e mudo, né? E esse rapaz então era cego e mudo, né? Não era surdo e mudo, era cego e mudo. E esse rapaz então ele começa a falar e enxergar. E os que estavam ao seu redor ali, também tinham fariseus, né? Ali no meio, as pessoas começaram a dizer que ele expulsava os demônios pelo poder de Beelzebu, né? O chefe dos demônios. Jesus ouve aquilo. E ele fala: como é que Satanás pode expulsar Satanás? E ele começa então, né, responder àqueles que estavam ali, até ridicularizando ele. E ele diz o seguinte: se expulso, no entanto, pelo Espírito de Deus, é porque já chegou até vós o reino de Deus. Meus irmãos, eu quero terminar dizendo isso para você. O reino de Deus, ele é a antítese, é o oposto do reino do inimigo, do reino do encardido. Estamos diante de dois reinos
Qual é a sua escolha hoje? Você quer ingressar, entrar no reino de Deus, que Ele promete, que Ele oferece, que Ele assegura a você? Ou você vai continuar querendo ser atraído pelas tentações, pelas armadilhas do reino de Satanás, que é o príncipe deste mundo? Não dá para ficar em cima do muro. Não tem como ficar em cima do muro. Nos deparamos diante de uma escolha. Faça a sua escolha hoje. Diga, eu aceito o reino de Deus na minha vida, que o Senhor reine na minha vida. Eu aceito e quero entrar e ingressar cada vez mais e mais no reino de Deus. É o que eu quero, é o que eu aceito. Agora termino para valer, com essa historinha de um xará meu, que foi um grande conquistador chamado Alexandre Magno, rei da Macedônia. Conta-se que Alexandre Magno, ele se deparou nas suas campanhas militares, ele foi parar num país, uma nação lá dos confins, né? Lá do longínquo, bem longe. E ele foi lá nessa nação, ele se deparou com o rei dessa nação, sentou-se lá do rei, né? E o rei era também juiz. E ele se deparou com Alexandre Magno assistindo tudo. Aquele rei, com aquele... o rei era juiz e vieram dois homens diante dele. E esses dois homens que vieram diante dele, um disse assim, olha, eu vendi uma casa aqui para esse meu amigo e acontece que vou contar certo. Ele disse, esse meu amigo vendeu uma casa para mim e quando eu estava fazendo uma reforma na casa, eu encontrei um tesouro. Bom, como ele tinha vendido a casa para mim, eu peguei o tesouro e entreguei para ele, porque a casa era dele, ele vendeu para mim, eu achei esse tesouro na reforma, então pertence a ele. E ele não aceitou. Aí o outro rapaz disse, olha, eu vendi a casa para ele, eu não sabia de nenhum tesouro. Como ele achou o tesouro e a casa já estava em posse dele, o tesouro é dele. Nenhum dos dois queria o tesouro. Aí o rei perguntou, diante daquela situação, perguntou para um deles, perguntando, você tem filho? Falou, tenho. E perguntou para o outro, você tem filha? Ele disse, tenho. Então, que os dois se casem e que vocês possam dar o tesouro como um presente de núpcias. Foi a decisão do rei, que também era juiz. Alexandre Magno ficou ouvindo tudo aquilo e depois ele comentou com o rei assim, né, dando um sorrisinho maroto. Ele comentou o seguinte, falando, olha, na minha terra, a lei manda entregar, né, um tesouro que é encontrado, manda entregar para o rei. Aí esse outro rei olhou para Alexandre Magno, né, e disse assim, brilha o sol lá na sua terra? Alexandre Magno respondeu, sim. Ele perguntou, existem animais lá na sua terra? Aí Alexandre Magno disse, sim. Então o rei falou para ele, olhando bem nos olhos de Alexandre Magno, de seguintes palavras, com certeza o sol brilha por causa dos inocentes animais e não dos homens iníquos. É por causa dos inocentes animais que o sol brilha. Deus nos ofereceu o tesouro. Ele olha para nós temos a marca do pecado original? Temos, mas também trazemos dentro de nós uma marca de inocência, uma marca de santidade, um desejo profundo de santidade. E é por causa de nós, por mim e por sua causa, que o Senhor oferece esse tesouro. Não vamos abrir mão dele. Nós encontramos o tesouro que é o reino, guardemos ele e nos alegremos, porque esse tesouro é para cada um de nós. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida.